A questão, digamos, a abordagem que eu tentei nesse texto, que agora vou retomar aqui, é a questão da colocação da obra no espaço, da relação da obra com o espaço que a cerca, né? Parte da observação, que é bastante óbvia, mas, enfim, vale retomar que sempre mais a colocação e a disposição da obra no espaço influi, determina o significado da obra. Mudar de colocação, de disposição de uma obra hoje é muito mais comprometedor, enfim, demanda uma responsabilidade muito maior de quanto foi no passado, né, a mudança de posição de uma obra. E que sempre mais se torna objeto de negociações e de transações delicadas, estabelecer onde acaba a obra e onde começa o espaço comum, né? Entrando numa galeria onde tem uma instalação, até que ponto a instalação e quando começa a galeria, né? Qual é a posição, ou qual é o momento em que eu deixo de estar num espaço comum e estou naquilo que, num texto já antigo do Alberto Tassinari, chamado do espaço em obra, né? O espaço que não necessariamente está dentro da obra fisicamente, mas que é ativado pela obra, né? Que adquire novo significado pelo fato que lá está uma obra. Então, o que eu tentei fazer nesse texto, e que eu vou tentar retomar aqui, é estabelecer um pouco uma genealogia desse problema. Quando é que isso começa a virar uma questão problemática? E por que começa a virar uma questão problemática? Se é possível fazer uma espécie de nova narrativa, ou, enfim, esboço de narrativa da arte moderna a partir desse ponto de vista específico, né? Que é da maneira, da disposição, da colocação pela qual a obra é mostrada. Ao fazer isso, eu vou também abordar questões que dizem respeito não apenas à maneira como a obra é mostrada e colocada no espaço, mas também como muda a maneira de colocar no espaço, de significar no espaço outro tipo de objetos, ou mercadorias, quer dizer, a mudança da nossa relação da relação entre espaço e objeto no período moderno, né? Isso sempre porque acho que, obviamente, tem relações fortes entre essas duas questões. Obviamente, vamos falar apenas da arte moderna, mas para começo de conversa, para esquematizar de maneira muito geral, existem 3 fases, mais ou menos, por consenso geral, em que a gente pode dividir esse problema. Uma primeira fase é anterior à Renascença, é o momento em que a obra de arte, pintura em particular, mas escultura também, é apenas um objeto entre outros objetos, né? É uma tábua em que são figuradas estas figuras, que pode ter um valor que transcende o luxo ou a qualidade da feitura, mas esse geralmente é um valor de tipo religioso, né? Ou celebrativo, né? Pode ser uma relíquia, pode ser um objeto que tem uma história que enobrece, enfim, por quem pertenceu, ou coisa desse tipo, mas em geral ela não é um objeto como os outros objetos, né? Conceitualmente, uma pintura como essa, que é a Anunciação do Simone Martini, não difere de outros objetos que estão no espaço. O problema da sua colocação do espaço não existe na medida que, embora aqui seja simulado, como vocês podem ver, um piso em que apoiam as personagens, e seja simulada na moldura uma espécie de varanda, né, em que eles poderiam pensar que eles estão colocados. Isso o pintor não tem nenhuma preocupação em
fazer acreditar que dentro desse quadro, de fato, tem um espaço diferente da sua consistência material, de um painel de madeira recoberto de ouro, né? Os elementos perspectivos são apenas indicados, né? Não tem nenhuma preocupação dele fazer nós acreditarmos que existe de fato uma sala em que a história está se desenvolvendo. Vocês reparam, por exemplo, a descontinuidade entre os dois santos laterais e a cena no meio, né? Eles não estão no mesmo espaço, né? Os painéis laterais representam os santos, no meio representada a Anunciação, e a relação é conceitual entre eles, né? E mesmo esses arcos na frente, embora remetam a aquilo que poderia ser uma janela, na verdade são apenas indicados, né? É quase um estojo em que um objeto particularmente precioso é colocado do que imita uma casa, uma arquitetura, né? Porque os estojos, os baús, os escrinhos tendem a imitar casas, castelos, né? Igrejas na tradição medieval, do que uma tentativa de criar uma ilusão de que o espaço que está dentro do quadro é diferente, está em outro lugar do que o espaço em que nós estamos. Esse é um objeto que está no espaço com algumas indicações de uma história que aconteceu em outro espaço. Mas esse espaço não é presentificado pelo objeto, né? É apenas indicado. Se vocês vão na próxima, esse é um político do Mantegna que se chama, quer dizer, conhecido como Retábulo di San Zeno, pelo nome da igreja onde se encontra, em Verona, onde ainda hoje se encontra. Aqui a situação é completamente diferente, né? Porque, evidentemente, esse espaço que é representado no espaço ilusionista, e chega ao ilusionismo de criar uma mediação pela qual o espaço prossegue além da tela, né? Tem essas colunas, esse frontão, que continuam, inclusive os pilastras, as colunas são apoiadas em pilastras que são pintadas, as colunas são de madeira dourada. E depois essa série de pilastras e colunas continua dentro do quadro, né? O que aconteceu entre esses dois quadros? A distância não, esse é de meados do século XV, o anterior é um pouco antes de meados do século XIV, um século de passagem, né? Mas entre essas duas obras tem a reivindicação por parte dos artistas que a atividade que eles desenvolvem é uma atividade de tipo liberal, é uma atividade de tipo intelectual. Isso significa que eles não fazem objetos, eles contam histórias, eles apresentam ideias, como os literados, como os cientistas. A divisão medieval entre artes liberais e artes mecânicas era a seguinte: artes liberais produzem pensamentos, as artes mecânicas produzem objetos, né? Então, as artes liberais são matemática, aritmética, geometria, música, astronomia, música porque como composição, não como execução no instrumento. Literatura, gramática, retórica, lógica, né? Essas são as artes liberais, né? São aquelas que são possíveis fazer sem o recurso mecânico da matéria, né? É apenas um produto do pensamento. As artes mecânicas são aquelas que demandam alguma matéria que é construída. Então, a pintura é uma arte mecânica porque é o uso de matérias coloridas em cima de uma matéria que é uma madeira dourada ou o que for, né? A anterior, a de Simone Martini, a Anunciação que vimos, é um produto artesanal, é um objeto extremamente refinado. Simone Martini era um homem, inclusive, extremamente prestigiado, amigo do Petrarca, um homem que frequentava a alta aristocracia, não é que fosse desprezado, mas era um artista mecânico, né? O Mantegna é quase um historiador, é um artista liberal. O que essa ideia que a pintura, a escultura, em geral o que nós hoje chamamos de belas artes, são artes liberais, cria um problema, porque aí a divisão não funciona mais. É possível fazer
arte liberal produzindo objetos. Então, esses objetos são, ao mesmo tempo, coisas e pensamentos. Daí a famosa definição do Leonardo, coisa mental, né? A pintura é uma coisa mental, né? Embora eu até hoje ainda não consegui encontrar onde exatamente ele disse isso. Eu queria que me citasse exatamente a passagem. Mas isso, enfim, é atribuído a Leonardo, e poderiam se citar outras passagens menos fortes, menos sintéticas, mas que dizem mais ou menos a mesma coisa, do Michelangelo, do próprio Leonardo, enfim. Dizer que uma coisa é uma coisa mental significa dizer que ela se situa entre dois mundos. O mundo dos objetos materiais e o mundo do pensamento. Enquanto produto do pensamento, ela é inalterável, como um poema, que não depende do fato do papel que traça, por exemplo, né? Não depende do que tipo de papel ele está impresso. Um poema é imaterial, né? Uma partitura é imaterial, não depende da caligrafia com que é escrita, né? Por outro lado, a pintura depende, sim, da maneira como é realizada, depende da mão do mestre, né? E, estranhamente, essa mão do mestre, essa presença do mestre na produção do objeto, independe, mantém um valor, apesar do fato que a pintura, como qualquer objeto material, passa por variações, é estragada, depois é restaurada, né? Mas o valor permanece igual. Se você pensar, por exemplo, na Santa Ceia do Leonardo, que chegou a ser quase irreconhecível, agora foi restaurada, né? Mas não é que deixou de ser a Santa Ceia do Leonardo num período que era quase ilegível. Ela continua tendo esse valor porque ela é a testemunha do pensamento do mestre, da capacidade extraordinária do mestre de representar, através de uma ação manual, um pensamento. O que se valoriza, então, na Renascença da obra é o fato que ela é um pensamento coisificado, né? É um pensamento que se realiza num objeto. E esse objeto se torna uma coisa estranhíssima, uma espécie de mina vagante, um pensamento ocidental, porque ele não é nem objeto nem pensamento. Não é pensamento porque, se fosse apenas pensamento, seria suficiente repetir o mesmo pensamento para produzir cópias infinitas, quanto vale só aquela que é original, né, que o mestre realizou. Então, vale aquela como objeto singular. Mas esse objeto singular, de certa maneira, é impassível à passagem do tempo, às transformações, né, às condições exteriores, né? Se torna algo como um objeto que é mentalizado dentro do espaço físico. Então, isso cria um problema, um corolário, um problema secundário, que é a borda do objeto, né? É a borda do objeto onde o objeto revela a sua passagem, o ponto onde ele é pendurado na parede, né? O ponto onde acaba a madeira e começa a parede, né? A quina, né, em que o objeto deixa de ser pintura e volta a ser madeira, né? Tem um ponto em que ele deixa de ser pintura, um limite, né, em que é um objeto em madeira você pode transportar, etc. Madeira ou tela. A Renascença criou esse problema, mas criou também a solução, porque na Renascença que começa a ter, de fato, uma cultura da moldura e do pedestal. Da moldura para a pintura e do pedestal para a escultura, evidentemente. Ou seja, a moldura tem justamente essa função. Vimos como é a moldura no Simone Martini, é quase um estojo, né? Quase uma ornamentação para impressionar a obra. A moldura aqui, agora, na Renascença, passa a ter a função de trabalhar essa mediação, esconder essa mediação entre o espaço real do mundo e o espaço fictício, imaginativo, mental da pintura.
Coisa que essa pintura em particular faz de uma maneira extremamente elaborada. Esse é talvez um dos casos mais escandalosos, né, de pensamento, sofisticação no pensamento dessa mediação. Obviamente, o Mantegna não só pinta o quadro, como desenhou a moldura. A moldura faz parte do quadro. Em geral, na Renascença, as molduras são feitas para o quadro, para um quadro específico, né? São desenhadas, não sempre do próprio artista, mas são pensadas juntas, né, ao quadro. Nesse caso, o que ele tenta fazer? Aliás, consegue muito bem. É criar uma mediação gradual entre um espaço real, que é o espaço onde essa pintura é colocada, uma igreja, e um espaço clássico, que obviamente não era o espaço igreja, a igreja era uma igreja ainda gótica, né? É um espaço clássico em que você entra aos poucos, né? Essas colunas que são de madeira, olhe, por exemplo, a sofisticação, inclusive pensando naquele santo anterior do Simone Martini, desse santo aqui, que está apoiado na pilastra, e faz sombra na pilastra, e a coluna, obviamente, é sombreada do lado do santo, né? Porque a iluminação vem na frente, né? Que significa que tem quase uma prossecução de sombra entre a pilastra e a coluna verdadeira, né? Quer dizer, essa pilastra, essa coluna fazem um conjunto, e a impressão, se você olhar aqui embaixo, é que o santo está na frente da coluna, né? A passagem daqui, dessa moldura, que é um objeto real, que simula um espaço clássico, e a entrada dentro do espaço, é extremamente imediata. Ao mesmo tempo, ele faz esse jogo de mudar a cor, né, atrás, para aos poucos você perceber que está entrando num espaço imaginário, né? Mas a relação, esse espaço em que a Nossa Senhora está com os santos, que é um espaço ideal, evidentemente, que ele é chamado na época de Sagrada Conversação, né? Como é o paraíso onde está a Nossa Senhora com todos os santos, e finalmente eles vivem, digamos, da pura contemplação um dos outros, né? E com atrás uma paisagem, enfim, o espaço é clássico, com referências, série de referências cultíssimas em todos os detalhes, as frutas, etc. É uma maneira de fazer com que exista um espaço intermediário que media essa transição, que seria complicada, entre o espaço físico e o espaço da obra. Nem sempre as coisas não estão elaboradas assim, mas quase sempre há essa preocupação, de maneira mais ou menos determinada. Esse é o famoso Tondodone do Michelangelo, também a moldura original, não é desenhada por Michelangelo, mas tem tem dois recursos aqui. Esses vegetais, enfim, esses galhos, né, amarrados, são reproduções estilizadas daquele tipo de guirlandas que se usava colocar nas imagens sagradas para homenageá-las, que eram reais, né? Se colocava flores, né, tranças para embelezar a obra em ocasiões de festas. Esse, de certa maneira, então, imita um fato real que se coloca em cima da imagem, né, mas já num universo que é real e não é real. Essas figuras que saem da moldura, que não sei bem que representa, e um pouco olham para nós, um pouco olham para o quadro, são seres intermediários, né, que não estão nem na pintura, nem no mundo, né, mas são quase guardiões, digamos, dessa transição, dessa passagem, né. Sempre mais a moldura vira lugar de grotescos, ou figuras alegóricas, que são sempre meio verdadeiras e meio falsas, meio uma coisa, meio outra, né? Mas não como é a pintura, ao mesmo tempo verdadeira e falsa, ao mesmo tempo o objeto é figura ideal, né? Que serve para fazer esse tipo de transição. Se vocês pensarem, mesmo as molduras mais simples, se você compra um moldureiro, ainda tem algo dessa preocupação, né? Geralmente sempre tem uma chanfradura para recuar ou gradativamente entrar na pintura, né? O mesmo fato que você corta os cantos obliquamente significa que a moldura aponta para dentro, né?
tanto que se deixa de cortar as molduras obliquamente, são na pintura moderna, quando a planaridade é assumida. Né? E aí você põe as ripas sem nenhuma corte diagonal. O passepartout, só um nome, né? já revela muita coisa, né? E que justamente serve para marcar a passagem entre o mundo exterior e a pintura. A pintura tem que ser, de alguma maneira, protegida, porque senão vira objeto, né? Não volta a ser objeto, né? Volta a ser coisa. Ela tem que ser uma coisa que, na verdade, nós aceitamos como algo que é mais de uma coisa, que é algo ideal. Isso não tinha na Idade Média, isso é um produto da Renascença, que faz com que se crie essa classe de objetos completamente ambíguos a partir de nossas das categorias tradicionais daquilo que é mental, daquilo que é real. Né? É um objeto ao mesmo tempo mental e real. E, portanto, que está no mundo como se não estivesse lá. Né? Pode pesa, mofa, enfim, né? Mas, na verdade, nada disso diz respeito à obra, diz respeito só ao suporte. Né? Mesmo a própria palavra suporte indica que nós não consideramos a obra a sua consistência material. Né? A consistência material da obra é apenas aquela que sustenta a imagem, né? Que em si não seria material. Né? Mesma coisa podemos dizer das bases, né? Dos pedestais. Também os pedestais, mesmo os pedestais modernos, têm essa ideia do recuo gradual, e no meio tem as figuras alegóricas que servem para preparar, né, o monumento, a estátua. Também um pedestal é uma invenção renascentista. Né? Você vê, as estátuas góticas geralmente são encostadas nas colunas, ou fazem parte das colunas. Né? São um desdobramento da arquitetura. As primeiras estátuas centrais, com pedestal próprio, depois da Antiguidade, são aquelas, por exemplo, o monumento à Gatamelata do Donatello, uma das primeiras. Né? Faz uma estátua que é equestre no meio da praça, com um pedestal próprio, uma base própria. Esse é o caso, é o Benvenuto Cellini, o Perseu, famosíssimo, que é uma das mais sofisticadas nessa relação. A base dele, obviamente, cheia de figuras alegóricas, de figuras que não são nem uma coisa nem outra. E, obviamente, a base não faz parte da narrativa até chegar no bronze, em que ele simula um travesseiro, enfim, né? Em que está apoiada o corpo morto da Medusa e o braço da Medusa cai em cima da base, como se englobasse da base na representação. Então, essa base está fora da escultura e, ao mesmo tempo, faz parte da escultura. Curiosamente, essa solução de deixar cair um pedaço em cima da base vai ser retomada por um artista moderno, Anthony Caro, e tem um texto famoso do Michael Fried justamente sobre essa solução. Né? A ideia é que a base não faz parte dos trabalhos pequenos de Anthony Caro, mas ele sempre deixa cair alguma coisa do lado, né? De maneira que, de alguma maneira, essa base é embutida na obra. Mas o Cellini já tinha feito isso, né? De alguma maneira. Então, olhando para essa estátua, obviamente, a parte em bronze pertence ao mundo imaginário, a base pertence à loja de Florença, à varanda de Florença, onde ela está colocada, mas, de alguma maneira, a transição é graduada. Então, se você olha para baixo, tem relação com o chão, mas se você olhar para o alto, principalmente por causa desse braço, ela começa a entrar na narrativa. E essas figuras que estão na base são figuras monstruosas, são aquela divindade romana que tem um monte de mamas, né, que é uma figura da fertilidade. Em cima tem uma espécie de hipocampo, e por aí vai. São figuras que fazem a transição entre o mundo real e o mundo imaginário, né, introduzindo esses personagens compostos, ambíguos,
alegóricos, né, montados com pedaços diferentes. São quase a própria imagem dessa transição, dessa divisão entre dois mundos. Então, o que a Renascença estabelece é justamente, de um lado, esse caráter ambíguo e, ao mesmo tempo, completamente singular da obra de arte, que não é nem objeto, nem propriamente pensamento, mas outra categoria de coisas que estão entre objeto e pensamento. E, por outro lado, estratégias para fazer a mediação entre esses dois mundos, porque, afinal, esse objeto tem que ser colocado em algum lugar, né? E aí, como é que você prepara, né? Como é que você faz a mediação, pacifica essa fratura entre o que é a obra de arte e o que é o resto, né? Tem que montar estratégias, né? Essas estratégias não tão sofisticadas como essa que eu mostrei, mas um pouco como eu descrevendo a moldura moderna, continuam para toda a pintura tradicional, para toda a escultura tradicional, até o modernismo, até o começo do modernismo. No século XVIII, quando começa o que nós podemos chamar os primeiros sinais de uma crise da tradição renascentista, nós temos um momento de transição que é aquilo que é chamado estilo rococó, né? Que aparentemente é um estilo de fusão ainda mais forte entre a obra de arte e o ambiente, porque o rococó trabalha com estuques, com molduras extremamente elaboradas, que às vezes continuam pela parede, e com decorações ou pinturas em que a pintura altera a arquitetura, dando a impressão que os espaços são vazados, quando não são, né, com muito ilusionismo. Então, daria uma impressão de fusão ainda mais puxada do espaço real com o espaço imaginário da arte.